A saga de Jó. Fé nas trevas. Parte 1. O homem que tinha tudo na terra oriental de Uz, onde os ventos cantavam histórias antigas através dos vales e as estrelas pareciam brilhar mais próximas da terra. Vivia um homem cujo nome ecoava nas cortes celestiais e nos corações dos homens. Jó não era um rei coroado de ouro, nem um guerreiro com espada ensanguentada. Mas sua riqueza era medida em algo mais precioso que metais: integridade. 7.000 ovelhas brancas como a neve das montanhas distantes baliam em seus pastos verdejantes, suas lãs tão finas que os mercadores de Tiro e Sidom viajavam semanas para negociá-las. 3.000 camelos formavam caravanas que cruzavam desertos, trazendo especiarias da Arábia, sedas do Oriente e marfim da África. 500 juntas de bois aravam a terra fértil que produzia cevada e trigo em abundância, enquanto 500 jumentas carregavam tesouros que enchiam celeiros e câmaras. Servos numerosos como as folhas dos carvalhos de Bazã trabalhavam com alegria, pois seu senhor era justo e generoso. Mas a verdadeira riqueza de Jó estava dentro das paredes de pedra de sua casa ampla, onde o amor habitava a cada canto. 7 filhos, homens fortes e honrados, e 3 filhas, mulheres de beleza e graça, formavam um círculo familiar que era a inveja de Uz. Frequentemente eles se reuniam para festas, cada um em sua própria casa, convidando uns aos outros para celebrar a vida que Deus lhes dera. E Jó, o patriarca, vigiava sobre suas almas com um cuidado que transcendeu o paternal. Cada manhã, antes que o primeiro raio de sol dourado rompesse o horizonte, Jó se levantava de seu leito. Seus passos o levavam ao lugar de sacrifício, onde o altar de pedra esperava. Lá, enquanto a madrugada ainda envolvia a terra em seu manto azul acinzentado, ele oferecia holocaustos, um por cada filho. O aroma da carne queimada subia aos céus misturado com sua oração. Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Este ritual não era superstição, mas expressão máxima de seu temor reverente. Reconhecimento de que mesmo na abundância, a humanidade permanecia frágil, necessitada de graça. Enquanto a fumaça dos sacrifícios matinais de Jó subia na tranquila atmosfera de Uz, nas alturas inacessíveis, um acontecimento de consequências cósmicas se desdobrava. Os filhos de Deus apresentavam-se perante o Eterno, e entre eles veio também Satanás, o acusador, cujos passos ecoavam com um som de suspeitas não ditas. Onde vens? Perguntou o Senhor. Sua voz não era de interrogatório, mas de convite ao diálogo que sempre existiu entre Criador e criatura. De rodear a terra e de passear por ela, respondeu Satanás. Seus olhos, se é que se pode falar em olhos para tal ser, percorrendo as sombras e luzes da criação, sempre buscando a fenda na armadura da fé humana. Observaste o meu servo Jó? Continuou o Senhor, e havia um tom de legítimo orgulho paternal nas palavras. Não há na terra outro como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás fez uma pausa calculada. Seu sorriso era uma curvatura sem calor, um movimento de lábios que não alcançava o que quer que passasse por sua alma. Porventura Jó teme a Deus de verdade? Sua voz era suave e insinuante, carregada da lógica aparentemente irrefutável do alto interesse. Não o cercaste como Sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra. Ele fez outra pausa, permitindo que a premissa se instalasse nos espaços entre as palavras. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. O silêncio que se seguiu não era de hesitação, mas de profundeza insondável. Os anjos presentes talvez tenham prendido a respiração, se é que seres celestiais respiram. Então a voz do Eterno ecoou através das cortes, carregada de um mistério que nenhum querubim ou serafim poderia decifrar completamente. Eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estendas a tua mão. A permissão foi dada. O teste, ou talvez a revelação, começaria. Na terra, Jó não sabia que seu nome fora o centro de um diálogo celestial. Ele supervisionava suas terras, resolvia disputas entre servos com sabedoria, aconselhava seus filhos, e à noite, contemplava as estrelas, maravilhando-se com o Deus que as pendurara no vazio. Sua vida era um equilíbrio harmonioso entre trabalho e descanso, entre prosperidade e gratidão, entre autoridade e humildade. Até que um dia, o equilíbrio se quebrou. Primeiro veio o mensageiro, um servo jovem cujo rosto estava desfigurado pelo terror. Ele correu até onde Jó examinava um novo campo de cevada, caindo praticamente aos seus pés. Os bois lavravam, e as jumentas passeavam junto a eles. Ele ofegou quando caíram sobre eles os sabeus e os levaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Jó colocou a mão no ombro do jovem. Acalme-se, meu filho. A vida é mais preciosa que bois e jumentas. Mas antes que pudesse processar completamente a perda, outro servo chegou, mais velho,
seu manto rasgado em sinal de luto. Fogo de Deus caiu do céu, ele gritou, seus olhos ainda refletindo o horror das chamas, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer teia nova. Jó sentiu um frio percorrer sua espinha, mas permaneceu ereto. O Senhor deu as ovelhas, sussurrou para si mesmo, e o Senhor... Um terceiro mensageiro interrompeu seu pensamento, vindo do norte a galope. Os caldeus fizeram 3 bandos, ele anunciou, sua voz trêmula, e investiram contra os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. 3 golpes, 3 perdas catastróficas, a riqueza de uma vida dissipada em horas. Jó olhou para seus servos sobreviventes, homens marcados pelo trauma, e para os campos que outrora pulsavam com atividade, agora silenciosos como um túmulo. Ele respirou fundo, preparando palavras de conforto para seus homens. Foi então que viu o 4º mensageiro. Este não corria, arrastava-se. Seus passos eram desiguais, como se cada movimento exigisse um esforço sobre-humano. Quando chegou perto, Jó viu que seus olhos estavam vazios não do terror, mas de uma dor tão profunda que transcendia a expressão. Teus filhos e tuas filhas, a voz do homem era um fio de som. Estavam comendo e bebendo vinha na casa do irmão mais velho. Jó sentiu seu coração acelerar. Uma premonição terrível apertou seu peito. Um grande vento sobreveio do deserto, continuou o mensageiro, cada palavra saindo como se fosse arrancada de sua alma, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. Ele fez uma pausa, e o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. Só eu escapei para trazer-te a nova... O mundo de Jó desmoronou. Não apenas fisicamente, as riquezas poderiam ser reconstruídas, mas em seu centro mesmo, seus filhos, suas filhas, as crianças que ele abençoara a cada manhã, pelas quais oferecera sacrifícios cujos rostos eram a luz de seus dias, mortos, todos, ele caiu de joelhos. As mãos que outrora abençoaram agora se ergueram em um gesto primordial de luto. Agarrou seu manto, o manto fino de lã que suas filhas haviam tecido para ele, e rasgou-o de alto a baixo. O som do tecido se partindo ecoou como o gemido de um coração partido. Depois, com movimentos mecânicos, pegou uma faca e raspou sua cabeça. Os cabelos grisalhos que eram sua coroa de dignidade caíram no chão poeirento, misturando-se às cinzas que ele mesmo jogou sobre sua cabeça. Finalmente prostrou-se com o rosto na terra. A poeira que outrora produziu riqueza, agora entrava em sua boca, misturava-se às suas lágrimas. Seus servos observavam, temendo um colapso, uma maldição, uma revolta contra os céus que permitiram tal tragédia. Jó levantou o rosto. Seus olhos vermelhos de chorar miraram um ponto distante no horizonte. Quando falou, sua voz não era um grito, mas uma declaração solene carregada de uma fé forjada não na prosperidade, mas em algo mais profundo. No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. Ele fez uma pausa, respirando fundo. O ar que entrou em seus pulmões era o mesmo que seus filhos respiraram pela última vez. O Senhor deu e o Senhor tirou. Outra pausa. Os servos se inclinaram para frente, esperando a conclusão lógica, menos uma acusação, uma reclamação, uma dúvida. Em vez disso, vieram palavras que ecoariam através dos séculos, atravessando culturas e crenças, tornando-se um marco eterno na história da fé humana. Bendito seja o nome do Senhor. Naquela prostração, naquele rasgar de vestes, naquela homenagem silenciosa aos mortos, a Escritura registra simplesmente: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A primeira rodada terminara. A fé de Jó permanecera firme, mas nos bastidores celestiais, o acusador não estava satisfeito. O teste, ele argumentaria em breve, não havia sido suficientemente profundo. A verdadeira integridade, sugeriria, só é revelada quando a própria carne é tocada. Enquanto isso, em Uz, um homem sentava-se entre as cinzas de sua vida anterior. Sua alma um campo de batalha entre a dor mais profunda que a humanidade pode conhecer e uma fé que se recusava a morrer. O sol se pôs naquele dia, levando consigo não apenas a luz, mas o mundo inteiro. A noite que se seguiu foi a mais longa da vida de Jó, mas não seria a última. Fim da parte 1. Que Deus te abençoe. Obrigado por chegar até aqui, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Parte 2. A profundidade do abismo. O tempo em Uz torna-se uma entidade diferente para Jó. Os dias não fluíam mais. Arrastavam-se, cada hora pesada como pedra de moinho. Cada noite um túmulo escuro onde os fantasmas de sua família dançavam em seus sonhos. Ele se sentava nas cinzas daquilo que fora sua vida, não as cinzas literais de sua casa, pois ela permanecia de pé, vazia e ecoando os silêncios menos, mas as cinzas simbólicas de tudo que ele construíra. 3 amigos, ouvindo falar de todas estas calamidades que lhe sobrevieram, viajaram cada um de seu lugar. Elifaz do Tema, Bildade do Suá e Zofar de Naamá,
Combinaram encontrar-se para irem juntos conduzir dele e consolá-lo. Quando de longe levantaram os olhos, não o reconheceram. A transformação era tão completa, tão visceral, que pararam a certa distância, incapazes de aproximar-se imediatamente. O homem que eles conheciam menos robusto, ereto, com olhos que sorriam antes dos lábios, estava irreconhecível. Sua pele, outrora bronzeada pelo sol saudável do trabalho nos campos, agora apresentava uma palidez doentia. Seu corpo, antes forte como os carvalhos de Bazã, estava encolhido, curvado sob um peso invisível. E sobre sua pele, do alto da cabeça à planta dos pés, cresciam úlceras purulentas que exalavam um odor doce e nauseante. Com um caco de telha que encontrara nas ruínas de um celeiro, Jó raspava as feridas sentado no meio das cinzas. Seus movimentos mecânicos repetitivos, como se ao limpar o corpo pudesse limpar a alma. Por 7 dias e 7 noites, os 3 amigos sentaram-se com ele em silêncio. Nenhuma palavra parecia adequada. Nenhum consolo possível. A dor de Jó era um continente inexplorado, um território de sofrimento onde a linguagem comum falhava. Eles apenas estavam presentes, suas silhuetas formando um círculo incompleto ao redor do homem em cinzas. No 7º dia, quando o sol começou a tingir o horizonte de um vermelho que lembrava sangue, Jó quebrou o silêncio. Suas palavras não foram as de gratidão que seus amigos talvez esperassem, nem as de aceitação serena. Foram um gemido primordial, um lamento que vinha das profundezas de sua humanidade ferida. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Sua voz era áspera de desuso e dor. Converta-se, aquele dia, em trevas. E Deus, de cima, não o procure, nem resplandeça sobre ele a luz. Ele faz, o mais velho, o mais sábio em anos, franziu a testa. Bildade olhou para o chão, desconfortável. Zofar apertou os lábios. Jó continuou, sua voz ganhando intensidade. Porque não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição? Porque não morri desde a madre? Porque não expirei ao sair da madre? As perguntas não eram retóricas, eram furos na superfície lisa da realidade, por onde jorrava a angústia de um homem que não conseguia mais encontrar sentido. Porque me deram os joelhos que me recebessem, e os peitos, para que mamasse, pois agora jazeria e repousaria tranquilo. Teria dormido e então repousaria com os reis e conselheiros da terra. Seu lamento continuou, uma torrente de palavras que varreu os 7 dias de silêncio. Ele falou da escuridão que agora preferia, da sepultura que parecia mais convidativa que a vida, do repouso que os mortos desfrutam, enquanto os vivos sofrem. Quando finalmente se calou, exausto, as primeiras estrelas apareciam no céu, testemunhas silenciosas de sua dor. Foi então que Elifaz falou. Sua voz era calma, medida, carregada da sabedoria dos anos. Se intentarmos falar-te, ser-te-á enfadonho, mas quem poderá conter as palavras? Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que vacilavam, e os joelhos debilitados tens fortificado. Sua abordagem era gentil no início, reconhecendo a integridade passada de Jó. Mas então veio o núcleo de seu argumento. A lógica implacável que caracterizaria todos os discursos dos amigos. Agora, pois, que te sobrevém a ti, te enfadas. Onde está o teu temor, a tua confiança e a esperança na sinceridade dos teus caminhos? Elifaz apresentou sua visão do universo moral. Causa e efeito, semeadura e colheita. Lembra-te, peço-te, de que algum inocente jamais pereceu, e os retos nunca são exterminados. Pelo que eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, isso mesmo cegam. Sua lógica era irrefutável em sua própria estrutura. Deus é justo, o sofrimento é punição. Portanto, Jó deve ter pecado. A equação era matemática em sua precisão, mas falhava em capturar a complexidade do coração humano e os mistérios dos caminhos divinos. Jó respondeu não com defesa, mas com aprofundamento. Sua dor não era apenas sobre o sofrimento, mas sobre o silêncio de Deus. Se tão somente se pesasse a minha mágoa, e a minha calamidade juntamente se pusesse em balança, porque agora seria mais pesada que a areia dos mares. Por isso as minhas palavras estão cheias de loucura. Ele não negava a possibilidade de pecado, que é o homem, para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração, mas questionava a proporção. Sua dor parecia maior que qualquer culpa possível. E então, em meio ao desespero, veio uma das declarações de fé mais paradoxais de todos os tempos. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Bildade foi o próximo, menos filosófico que ele faz, mais direto. Porventura Deus perverte o juízo? Ou perverte o Todo-Poderoso a justiça? Para ele a resposta era simples. Os filhos de Jó pecaram. Jó deve examinar-se, pois na verdade Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão aos malfeitores. Zofar, o mais jovem e mais impetuoso, foi o mais brutal. As tuas próprias lábios depõem contra ti,
e a tua boca testifica contra ti. Sua acusação era direta. Jó estava sofrendo menos do que merecia. Sabes que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o aplauso dos malfeitores é curto, e a alegria do ímpio, de um momento. O ciclo de discursos continuou menos acusação, defesa, questionamento. Jó não se dobrava à lógica simplista. Em vez disso, aprofundava-se no mistério. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Ele reconhecia a transcendência divina, a distância infinita entre Criador e criatura. Se quisesse contender com ele, não lhe responderá uma vez de mil. Sábio em coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele teve paz. Seu sofrimento tornou-se um crisol onde a fé superficial evaporava, deixando apenas o núcleo indestrutível de um relacionamento que não dependia de entendimento. Jó não defendia sua inocência perfeita. Se lavasse-me com água de neve e purificasse as minhas mãos com sabão, ainda me submergirias no fosso, e as minhas próprias vestes me abominariam. Mas questionava a lógica simplista do sofrimento como retribuição imediata. Em meio aos debates, um quarto homem havia chegado silenciosamente. Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Mais jovem que os outros, mantivera-se em silêncio por respeito à idade dos debatedores. Mas à medida que ouvia, sua indignação crescia. Viu a falha tanto nos argumentos dos amigos quanto na abordagem de Jó. Finalmente, não conseguindo mais conter-se, explodiu. Na verdade, cheio estou de palavras, e o espírito dentro de mim me constrange. Eis que o meu ventre é como vinho sem respiradouro, como odres novos está prestes a arrebentar. Eliú trouxe uma perspectiva nova, um meio termo entre as posições extremas. O sofrimento como disciplina, não como punição. Deus falando através da dor, porque Deus fala uma e duas vezes, porém o homem não atenta. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, no adormecer sobre a cama. Então abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Sua abordagem era mais sofisticada, menos o sofrimento como pedagogia divina, um chamado ao arrependimento e crescimento. Eis que Deus é poderoso, contudo a ninguém despreza. Poderoso é na força de entendimento. Ele defendeu a justiça de Deus sem negar a inocência relativa de Jó, sugerindo que talvez a questão não fosse culpa, mas algo mais profundo. Mas mesmo Eliú, com sua eloquência juvenil e suas novas perspectivas, não tinha resposta completa. Suas palavras eram mais compassivas, menos acusatórias, mas ainda assim eram palavras humanas tentando decifrar o indecifrável. Enquanto os debates se arrastavam, Jó às vezes parecia alcançar lampejos de compreensão profunda. Em momento, ele fez uma declaração que ecoaria através dos milênios, uma afirmação de fé que transcendia seu sofrimento imediato. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos o verão e não outros. Aqui estava algo extraordinário. Em meio às úlceras, às perdas, aos debates infrutíferos, Jó vislumbrava uma esperança escatológica. Não a restauração imediata de seus bens, mas um encontro final com Deus que justificaria tudo. Os amigos ficaram sem resposta diante dessa afirmação. O que responder a um homem que, coberto de chagas, sentado em cinzas, falava de ver a Deus em sua carne? Suas teologias sistemáticas, suas fórmulas de retribuição, suas explicações bem-intencionadas, todas pareciam pequenas diante dessa visão. O dia estava terminando mais uma vez. As sombras alongavam-se sobre a terra de Uesse. Os 4 debatedores estavam exaustos, suas palavras esgotadas. Jó permanecia em silêncio, agora seus olhos fixos em algo além do horizonte visível. O caco de telha havia caído de suas mãos, esquecido. As feridas em seu corpo latejavam, mas uma ferida mais profunda, menos a ferida do porquê, permanecia aberta. Foi então que o ar mudou. Não gradualmente, mas abruptamente, como se a própria atmosfera tivesse sido substituída. Um vento começou a soprar, não o vento suave que refresca o rosto cansado, mas um redemoinho que levantava poeira e cinzas, formando uma coluna giratória que se aproximava do lugar onde eles estavam. Elifaz levantou-se. Alarmado, Bildade recuou. Zofar tentou falar, mas as palavras morreram em seus lábios. Eliú ficou parado, seus olhos arregalados. Jó ergueu lentamente a cabeça, seus olhos encontrando a tempestade que se aproximava. Das profundezas do redemoinho, uma voz falou. Não era a voz de Elifaz com sua sabedoria cuidadosa, nem de Bildade com sua lógica direta, nem de Zofar com sua brutalidade honesta,
nem de Eliú com seu fervor juvenil. Era uma voz que fez tremer a terra sob seus pés, uma voz que ecoava com a autoridade da própria criação. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? A pergunta não era dirigida a Jó apenas, mas a todos eles. A todos que tentaram explicar, justificar, racionalizar o sofrimento. A todos que pensaram que poderiam decifrar os caminhos do Altíssimo com a lógica humana. Deus estava prestes a falar. E suas palavras não seriam explicações, mas revelações. Não seriam respostas a perguntas, mas perguntas que desfariam todas as respostas humanas. O verdadeiro diálogo estava prestes a começar. Fim da parte 2. Que Deus te abençoe. Obrigado por chegar até aqui, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. A voz do Redentor e a restauração. O redemoinho não era um fenômeno meteorológico comum. Ele não girava aleatoriamente, mas mantinha uma forma deliberada, um cilindro perfeito de poeira, cinzas e vento que parecia possuir inteligência própria. No seu centro, não havia o vazio esperado, mas uma presença tão densa que dobrava a luz ao seu redor. Os 4 amigos de Jó retrocederam instintivamente, seus discursos teológicos evaporando diante da realidade manifesta do divino. Eliú, que momentos antes falava com tanta confiança, agora tremia visivelmente, suas palavras pretéritas parecendo insignificantes brincadeiras de criança. Apenas Jó permaneceu onde estava, não por coragem, mas por uma exaustão que transcendia o medo. Seu corpo coberto de chagas não tinha energia para fugir. Sua alma ferida não tinha mais espaço para terror. Ele simplesmente olhou para o redemoinho, seus olhos, outrora cheios de luz, agora embaçados pela dor, fixando-se no mistério que se desvelava. A voz que veio do centro do turbilhão não seguiu as regras da conversação humana. Não começou com saudações, não ofereceu condolências, não respondeu às perguntas específicas que Jó fizera durante semanas de sofrimento. Em vez disso, ela lançou uma pergunta que reverberou nas fundações da própria existência. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? A pergunta não exigia resposta. Era uma declaração disfarçada, um lembrete da infinita distância entre o Criador e a criatura. Antes que qualquer um pudesse formar um pensamento coerente, a voz continuou, agora dirigindo-se diretamente a Jó. Cinge agora os teus lombos como homem, porque eu te perguntarei, e tu me responderás. E então começou o que poderia ser chamado de o maior interrogatório da história. Mas onde o questionado é quem faz as perguntas. Deus não veio para responder a Jó. Veio para perguntar-lhe. Não para explicar o sofrimento, mas para revelar quem ele é. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, sei que o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? As perguntas continuaram, cada uma mais expansiva que a anterior, cada uma desenhando um quadro do universo que humilhava qualquer pretensão de compreensão humana. Deus não falou de teologia, mas de meteorologia cósmica. Quem encerrou o mar com portas, quando ele rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimento, e a escuridão por faixas. E estabeleci o meu decreto sobre ele, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará a soberba das tuas ondas? A voz descreveu a neve, o granizo, a chuva, o orvalho, o gelo, não como fenômenos naturais, mas como criaturas pessoais que obedecem a comandos divinos. Porventura entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da batalha e da guerra? O interrogatório continuou por capítulos inteiros, abrangendo toda a criação. As Constaloxes, Pleiades, Órion, Ursa Maior, não eram apenas aglomerados de estrelas, mas obras de arte penduradas por mãos divinas. Os leões nas cavernas, os corvos famintos, as cabras montesas dando à luz, os asnos selvagens desprezando a cidade, o boi selvagem recuçando-se a servir ao homem, o avestruz deixando seus ovos na terra, o cavalo cujo pescoço está coberto de força, o gafanhoto formando exército sem rei, o falcão voando para o sul, a águia construindo seu ninho no penhasco. Cada criatura, cada fenômeno, era apresentado não em termos científicos, mas como expressão da sabedoria e poder criativos de Deus. E em meio a essa procissão de maravilhas, a voz fez perguntas que ecoavam com ironia divina. Porventura o contendores com o Todo-Poderoso é sábio? Quem arguia a Deus que lhe responda. Jó permaneceu em silêncio durante todo esse discurso. Não porque não tivesse palavras, mas porque cada nova imagem, cada nova pergunta, estava desmontando sistematicamente toda a estrutura de seu questionamento. Ele havia perguntado, por quê? Deus respondeu com quem? Ele havia exigido justiça.
Deus apresentou majestade. Ele havia medido seu sofrimento contra sua retidão. Deus mostrou que ambas as medidas eram incomensuravelmente pequenas diante da vastidão da criação. Quando a voz finalmente fez uma pausa, o silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Não era o silêncio da dor sem palavras, nem o silêncio da espera tensa, mas o silêncio da reverência absoluta. Então Deus falou novamente, mas desta vez com um tom ligeiramente diferente. Porventura, contendores com o Todo-Poderoso, é sábio? Quem arguia a Deus que lhe responda? E Jó, que passara semanas defendendo-se, argumentando, questionando, finalmente encontrou palavras. Não palavras de defesa, nem de questionamento, mas de rendição adoradora. Esquiu, suvi. Que te responderia eu? A minha mão, ponho a boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Mas Deus não estava terminado. O redemoinho girou mais rápido, e a voz retomou. Desta vez, focando em 2 criaturas específicas que pareciam ser o ápice de sua demonstração. O Behemoth, provavelmente o hipopótamo, e o Leviatã, provavelmente o crocodilo. Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo. Ele come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, as suas costelas como barras de ferro. A descrição continuou vívida, quase apaixonada. Como um artista descrevendo sua obra-prima, ele é obra-prima dos caminhos de Deus. Aquele que o fez o proveu do seu gládio, e então, o Leviatã, poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Porventura porá ele muitos rogos para contigo, ou brandamente te falará? Fará ele aliança contigo? Ou o tomarás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou o prenderás para tuas meninas? A descrição do Leviatã foi tão detalhada, tão vívida, que transcendia qualquer criatura real conhecida, tornando-se quase mitológica em seu esplendor terrível. Da sua goela saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Dos seus narizes sai fumaça, como de uma panela que ferve, ou de uma caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, perante ele salta o desespero. O ponto não era biológico, mas teológico. Se Jó não podia compreender nem controlar as criaturas mais formidáveis da terra, como ousava questionar aquele que as criou? Se ele não podia enfrentar o Leviatã, como podia contender com Deus? Quando a voz finalmente silenciou, o redemoinho começou a descer lentamente. A poeira assentou. O vento acalmou. E Jó, que permanecera sentado durante todo o discurso divino, agora falou com uma voz transformada. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele fez uma pausa, respirando fundo. As palavras que seguiam vinham de um lugar diferente, não do homem ferido exigindo explicações, mas do adorador reconhecendo o mistério. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim e que eu não conhecia. E então vejo a declaração mais profunda de sua jornada, a essência do que ele realmente aprendera no crisol do sofrimento. Escuta-me, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esta era a verdadeira transformação, não a restauração de bens, mas a transformação da visão. Antes Jó conhecia Deus por tradição, por ritual, por ouvir falar. Agora, após o sofrimento incompreensível e o discurso avassalador, ele o via, não fisicamente, mas com os olhos da alma que haviam sido purificados no fogo da dor inexplicável. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Seu arrependimento não era por pecados específicos que seus amigos haviam imaginado, mas pela própria pretensão de poder compreender os caminhos divinos, de poder medir a justiça de Deus com réguas humanas. O diálogo entre Deus e Jó terminara, mas a história não, porque então a voz divina dirige-se aos 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que haviam assistido a tudo em silencioso terror. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. A ironia era profunda. Os homens que vieram consolar com teologias prontas estavam errados. O homem que questionou, que debateu, que desafiou, esse homem falou o que era reto, porque sua honestidade brutal em seu sofrimento era mais agradável a Deus que as respostas teologicamente corretas, mais compassivamente vazias de seus amigos. Agora, pois, tomai 7 novilhos e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó, e oferequei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Aqui estava outro reviravolta. Os consoladores precisavam da intercessão do consolado. Os sãos precisavam das orações do doente. Os teologicamente certos precisavam do perdão do questionador. E Jó,
o homem que perdera tudo, orou por seus amigos, e Deus aceitou sua oração. Não há registro do que ele disse em sua intercessão, mas podemos imaginar que foram palavras diferentes daquelas que seus amigos haviam falado a ele. Talvez tenham sido palavras de graça, de compreensão, de perdão, frutos de uma alma que havia aprendido a ver Deus não apenas em bênçãos, mas em mistérios. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuíra. A restauração começou, mas de uma forma interessante. Primeiro veio a comunidade. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheciam, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e um pendente de ouro. O isolamento de Jó terminara, a comunidade que talvez o evitasse em seu sofrimento agora retornava. E então os bens materiais foram restaurados em dobro. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, 7 filhos e 3 filhas nasceram-lhe novamente. E Jó, que aprendera o valor dos nomes em sua jornada, deu-lhes nomes significativos. A primeira chamou Jemima Pomba, a segunda Késia Canela, e a terceira Quirenhapuque chifre de cosméticos, possivelmente referindo-se a um recipiente para maquiagem. A escritura faz uma observação notável sobre estas filhas, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, em uma cultura onde as filhas raramente recebiam herança. Este ato revelava um Jó transformado, um homem que após verdeias via as pessoas de forma diferente também. Jó viveu, após estes eventos, 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Morreu velho e farto de dias. A história de Jó não termina com respostas, mas com um encontro. Não com explicações, mas com uma presença. O sofrimento não foi justificado filosoficamente, mas foi transcendido relacionalmente. Deus não disse a Jó sobre o diálogo celestial com Satanás. Não explicou o propósito pedagógico de cada perda. Não ofereceu uma teodiceia satisfatória. Em vez disso, ele se revelou. E, nesta revelação, Jó encontrou algo mais profundo que respostas. Encontrou o próprio Deus e descobriu que conhecer aquele que segura as estrelas no lugar, aquele que comanda o Leviatã, aquele que estabelece os limites do mar, menos conhecer este Deus era suficiente. Era mais que suficiente. A fé de Jó não foi uma fé que nega perguntas, mas uma fé que persiste em meio a perguntas não respondidas. Não foi uma fé baseada em recompensas, mas uma fé que se agarra a Deus mesmo quando todas as recompensas desaparecem. E nesta fé, testada, provada, quase quebrada, mas finalmente transformada, menos está a lição eterna do homem de Uz, que às vezes Deus não remove a dor, mas se revela nela, e que esta revelação, quando verdadeiramente vista, vale mais que todos os tesouros que se perdem ou se recuperam. Assim termina a saga de Jó. Não com um ponto final, mas com um eco que ressoa através dos séculos, lembrando a toda a humanidade sofrente que o Redentor vive, e que no fim o veremos. E isso muda tudo do fim. Que Deus te abençoe. Obrigado por chegar até aqui, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este.